capítulo 17. Quinta-feira eu não estava sozinho, tinha alguém aqui comigo, pelo menos um. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, o versículo de número 1. A palavra do Senhor para mim e para você, se a pessoa do seu lado não tem a Bíblia, divide com ela aí a palavra. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriente e esconde-te junto ao torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, eu nada tenho cozido, senão há somente um punhado de farinha e uma panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e traz e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amado Deus, eterno Pai, diante da tua presença nós estamos nessa noite aqui. Fala conosco, com cada um de nós, faz segundo o teu querer e a tua vontade. Manifesta a tua glória poderosa hoje aqui, Senhor. Que o nosso coração esteja preparado para ouvir aquilo que tu tens. Que todos aqueles que estão nesse lugar sejam abençoados pelo poder da tua glória e pelo poder da tua unção. Que o nosso coração receba a porção a qual tu tens para a nossa vida. Nos dá essa palavra de destino e de direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, no capítulo 17 de 1 Reis, sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele vai viver um tempo do Senhor, num período de grande resistência. O rei de Israel é o rei Acabe. Quem é o rei Acabe? O rei Acabe, ele é casado com Jezabel, uma mulher que adorava a Baal, a outros deuses. O tempo na história de Elias, na história de Acabe, é tão tremendo que Elias é o profeta, Acabe é o rei. E Acabe vai viver um tempo em que o povo, guiado por ele, não servia ao Senhor. Acabe vive um tempo tão difícil na vida dele, que a Bíblia diz que até aqueles que orientavam ele tinham maldição na sua vida. Até aqueles aos quais Acabe ouvia eram amaldiçoados.
O versículo 34 do capítulo 16 vai dizer isso, que até essa situação acontecia. E nós sabemos um pouco sobre a história dessa mulher chamada Jezabel. A questão não é Jezabel, é o espírito de Jezabel, aquilo que agia sobre a vida dela. Jezabel adorava outros deuses. O que é tremendo entender é que nem sempre as coisas foram assim na vida de Acabe. Nem sempre as coisas foram assim. Mas, primeiro, Jezabel, para introduzir outros deuses na vida do povo de Israel, ela pegou e colocou um totem lá no jardim, escondido, pequeno, lá no meio do jardim, num lugar onde ninguém está vendo, mas ela sabe que está lá. Isso é um perigo muitas vezes na nossa vida, porque nós não estamos adorando a Deus, na verdade estamos com os olhos em outras coisas a não ser Deus tem mais importância na nossa vida, mas nós estamos numa posição de conforto. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo, ninguém está percebendo, só eu sei que está lá. E esse é o primeiro passo para que a gente se perca e para que a gente se afaste de Deus. Mas aí depois disso, como o totem está lá no jardim, ninguém está vendo, aí ela vai dar mais um passo. Ela vai pegar uma imagem e vai colocar na porta de entrada do palácio. E quando ela vai colocar essa imagem na porta de entrada do palácio, uma estátua pequena, mediana, algumas pessoas vão passar ali e talvez vão se incomodar, mas essa estátua, isso não é de Deus. Mas as coisas muitas vezes na história da nossa vida é assim. Às vezes a gente se incomoda um dia, se incomoda dois, mas com o passar do tempo a gente vai se acostumando com aquilo que não era para ser, mas porque está todo dia ali, porque está todo dia desse jeito, porque eu estou vendo todo dia, porque todo dia aquilo está na minha vida, aquilo que não era para ser, acaba se tornando a ser. E daí da porta para entrar é só um passo, porque agora Baal vai tomar o lugar dentro do palácio e vai tomar o lugar que era o lugar de Deus. Então as coisas muitas vezes na história da nossa vida, elas vão gradualmente assumindo, porque o princípio daquilo que não é de Deus é tomar o lugar de Deus na nossa vida. Porque agora o lugar que era para cultuar a Deus dentro do palácio, lá agora tem uma imagem gigantesca de Baal. O lugar de Deus foi tirado e agora Baal começou pequeno, escondido lá, e foi crescendo e agora toma o lugar de Deus. E muitas vezes na história da nossa vida é isso que acontece. Começa escondido, só eu sei, mas aquilo vai tomando forma, tomando volume, aquilo vai crescendo. Daqui a pouco alguém está percebendo, mas aí acha estranho, alguém até se opõe, mas aí vai todo dia, o cotidiano vai fazendo com que as pessoas se acostumem com aquilo, até o ponto que Deus já não tem mais espaço na minha vida. Assim é a história que Jezabel foi traçando, e nesse momento da história o povo já não adora mais a Deus. O povo já não busca mais a Deus. Mas aí Deus levanta o profeta. Quem? Levanta o profeta Elias. E olha que eu vou dizer uma coisa para você, que a Bíblia diz no versículo 1, coloca o versículo 1 para mim, que Elias, ele vai profetizar. O que Elias vai fazer, não foi Deus que mandou. A Bíblia diz que ele profetizou, saiu da boca dele, mas Deus disse assim: se você falou, eu vou honrar.
Quando você vive uma história com Deus, quando você vive uma intimidade com Deus, quando você sabe quem é o Deus da tua história, o Deus da tua vida, irmão, ei, escute, aquilo que sair da tua boca, Deus vai honrar. Quando a gente sabe quem é o nosso Deus, quando há um vínculo seu com Deus do céu, aquilo que sai da tua boca será honrado. Muitas vezes nós não temos coragem de profetizar, porque nós não temos certeza do nosso vínculo com Ele. Porque Elias que disse, ele profetizou, e vou dizer uma coisa para você, essa profecia de Elias foi algo tremendo. Sumiu o versículo já? Eita glória! O que é tremendo? Coloque o versículo 2. O que é tremendo é que Elias vai dizer assim: o Deus cuja face estou, veio a palavra do Senhor dizendo, pode seguir, segue, e há de ser que beberás do ribeiro. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite aqui, Elias vai profetizar. Qual é a profecia que Elias vai dar? Qual é a profecia? Não haverá orvalho, nem chuva. Espera aí, opa, segura, calma. Ele disse, não haverá orvalho e nem... É tremendo, porque ele não só disse que não ia chover. A gente muitas vezes fala assim, então Elias profetizou e não choveu. Não, a questão não é só chover. Ele trouxe uma profecia no tempo e fora do tempo, porque a questão não era só chover. Nesse momento da história, era um tempo que ia entrar na precipitação das chuvas. Como a gente aqui, a gente sabe que na região que nós estamos, quando é que chove? Chove de setembro a março. As chuvas de março que fecham o verão, e de março a setembro não chove. Era como se lá agora estivesse o mês de setembro, vai começar a chover, e ele disse que não choveria, mas a profecia dele era tão poderosa, que ele trouxe uma profecia no tempo e fora do tempo. Por quê? Porque ele disse, não só não vai chover, como não vai ter orvalho. Chover talvez parecesse só tão fácil para dizer, era só esperar e ver que não ia chover, mas Elias está dizendo assim, nem orvalho vai ter, porque orvalho, chovendo ou não, ele vem. Se você acordar às 5 horas da manhã, você vai ver aquela brisa, aquela garoa todos os dias, que rega as plantas, que rega a plantação, e ele está dizendo assim, não vai ter nem orvalho. É muito mais do que não chover, nem orvalho vai ter. Eu não sei você, eu não sei quantos de nós teria coragem de chegar a um nível de profecia como esse. Ele está profetizando no detalhe, não é só chover, não vai ter orvalho, não vai ter comida, não vai ter planta, não vai ter aquela brisa que rega as plantas ao amanhecer. Ele foi detalhista na profecia. Se você quer viver algo de Deus, seja detalhista com aquilo que sai da sua boca. Seja detalhista. Ele está parando tudo, ele está determinando tudo. E o que eu acho tremendo é que enquanto Elias está profetizando, Deus está trabalhando. Diga para o irmão que está do teu lado, enquanto você profetiza, Deus já trabalha. Pergunta para ele, você crê? Sim ou não? Bispo, como é que é isso? Por quê? Porque Elias está profetizando, aí Deus vai dizer, vem cá Elias, vai lá e se esconde junto ao ribeiro, eu já dei ordem, sim ou não? Enquanto ele estava profetizando, Deus já estava trabalhando. Enquanto você abre sua boca, escute, irmão, isso é para quem crê, é para profeta. Quantos aqui creem que nós vivemos uma geração de profeta? Levanta a sua mão. Você tem que começar a profetizar sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho. Você tem que começar a profetizar o que você quer para a tua vida. Ei, irmão, nós estamos no meio do ano, mas tem tanto ainda a acontecer. Você precisa se levantar nessa terra como profeta, abrir a tua boca e crer que Deus no céu já trabalha por você. A gente muitas vezes fica só assim, Deus faz algo na minha vida, mas a gente não abre a boca para profetizar. A gente não abre a boca. Eu já dei ordem, Elias. Vai lá
e se esconde junto ao ribeiro. Eu já mandei os corvos para te alimentarem. Vai ter pão e vai ter carne. Diga: água, pão e carne. A seca está pegando. A seca está pegando. E Deus cuidando de Elias. Sabe, Deus quer cuidar da tua vida, Deus quer cuidar de você. Talvez tenha falta para muitos, talvez tenha falta para todos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas você não vai ser atingido, porque Deus vai estar sempre cuidando de você. Está faltando tudo, não está tendo nada. Aí Deus chega para Elias e diz assim: Elias, vai para o spa, vai descansar um pouco. Eu já preparei a água, Irmão, você já pensou? Os corvos levando comida. Agora, vem para mim, presta atenção. Você pensa o quê? A gente está vendo aí, né? Foi Deus que inventou o iFood, irmão. Está pensando o quê? Mas fica lá, sabe, delivery, foi Deus que inventou. Fica aí, Elias, que eu vou mandar tudo aí para você. Vai entregar de manhã e de noite o pão, a carne assada, vai tudo aí. Agora, irmão, escute, vem comigo, presta atenção. Está tendo seca, não está tendo nada, uma escassez danada. Da onde é que vem esse pão e essa carne? Da onde que vem? Porque ninguém tem nada, está todo mundo passando fome, e Deus cuidando de você. Está todo mundo sem nada, e Deus cuidando de você. E Deus deixou você num resort. Água, comida, pão, na hora certa, a carne chega. Eu falei aqui na quinta, não falei? De manhã era fácil vir, e de noite, você não está vendo. Mas Deus cuida de você também na escuridão. Oh glória, aleluia. Sim, cuida. Ele cuida. Ele manda, vai lá, está na hora, pode levar, pode entregar. Vai lá, entrega para ele. Sabe, eu falei com Deus: mas Senhor, de onde que essa comida vem? Aí Deus falou assim: só um lugar tinha esse tipo de comida. Aonde? Quem tinha esse tipo de comida? Acabe. Deus pega no palácio e leva para você. Irmão, Deus pega no palácio e leva para você. Quando Deus quer fazer é assim. Deus pega de quem tem para levar para você, para sustentar você. Ei, irmão, o que Deus não vai permitir é que você fique sem. Pode todo mundo não ter, você vai ter. Pode todo mundo não viver, você vai viver. Enquanto muitos estão no desespero, Deus vai cuidar de você. Então começa a abrir tua boca e profetizar. É que muitas vezes está todo mundo mal, e eu também entro nessa vibe. Está todo mundo ansioso, todo mundo preocupado, e eu também. E aí eu começo a profetizar ansiedade, desespero, ansiedade. Não, vem cá, Elias, eu vou esconder você. Diga: Elias está escondido. Diga: Deus escondeu Elias. Você pode fazer assim e dizer: me esconde, Deus. Se é para estar assim, eu quero estar escondido com Deus. Tem crente aqui, está ali, escondidinho. Mas aí o ribeiro secou. O ribeiro secou. Eu sei que você lembra do culto de quinta, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não sei quando que nós vamos sair de 1 Reis 17, mas nós vamos sair um dia, fica tranquilo. É uma série. O ribeiro secou, não tem mais água. Mas pergunta para o irmão que está do outro lado, pergunta para ele: por que o ribeiro secou? Você que foi perguntado, diga para ele: o ribeiro secou porque não tinha chuva.
não tinha chuva. Depois de um ano, o ribeiro secou. Escute uma coisa. Elias, vai para lá que eu vou te esconder. Diga, eu estou escondido. Diga, eu estou escondido. Diga comigo, esconderijo não é para sempre. Se Deus escondeu você, você vai ficar escondido para sempre? Até quando? Porque tem crente que ele quer ficar escondido. Ah, pronto, aquele que habita no esconderijo. Ah, bispo, e agora? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas bebê, vem cá. Deus tem uma nova etapa para a tua vida. Então, para que você viva essa nova etapa, Ele precisa fazer algo. E muitas vezes o que Deus vai fazer é secar o ribeiro. É como eu disse quinta-feira, e muita gente quando o ribeiro secar vai reclamar de Deus, vai murmurar com Deus. Mas tem coisas na tua vida que estão secando, que estão parando, que estão terminando. É Deus dizendo para você assim: eu quero conduzir você para um novo nível, para uma nova etapa, para um novo momento da tua história. E aí você quer murmurar, quer reclamar, quer brigar com Deus, e Deus está dizendo: ei, fofa, lindo, isso aí está acabando, está diminuindo, porque eu quero tirar você do esconderijo. Porque se você está escondido é porque é temporário. A gente quando era criança brincava de esconde-esconde, né? Aí tinha gente que se escondia, que eu ia para casa porque não achava. Depois aparece aí. Se escondia tão bem escondido que não achava nunca mais. Você está escondido por Deus. E se você está escondido por Deus, irmão, escute, ninguém vai te achar. E eu vou dizer algo para você, porque nesse processo da história aqui, Acabe está procurando Elias para todo lado. Porque qual era a profecia? Vou cortar a cabeça dele, vou matar ele. Mas se você está escondido por Deus, praga alguma chegará à tua tenda. Se você está guardado por Deus, nenhuma arma contra você prosperará. Se você está escondido por Deus, irmão, o diabo não tem poder contra a tua vida. Ele não tem poder. Se você está escondido, presta atenção. Presta atenção, olha o que eu vou dizer para você. Se você está escondidinho por Deus, isso é uma fase. Diga, logo eu vou aparecer. Foi fraco, sabe por quê? Tem muito crente que escondidinho, num resort, com água, com carne, com pão, ali, sem fazer nada. Eu estou um ano nessa, o que eu quero? E presta atenção numa coisa, porque quando a água acabar, tem que ter sensibilidade para entender que é Deus. Porque, coloque o versículo 8 para mim, por favor. Coloque o versículo 7, vai. E sucedeu que passado o ribeiro secou. Coloque o 8. Então o Senhor falou com ele. Porque a parte mais difícil da nossa história, da nossa vida, é quando está tudo bem, tem carne, tem pão, tem água, um resort, Deus me colocou aqui. A gente muitas vezes, nesse estágio da nossa história, sabe o que acontece com a maioria dos crentes? Não, aqui não tem crente assim, é uma outra igreja, um outro lugar que eu andei por aí. Quando está tudo bem, tem carne, tem pão, tem água, tem tudo. Mas nem todo mundo está nessa forma. Mas eu estou aqui. A primeira coisa que a gente faz é se esquecer de Deus. Diga, eu não sou assim. Em nome de Jesus, né? Porque quando a gente está tudo bem, irmão, está trabalhando, a família vai bem, obrigado, dinheiro no bolso, vem para mim, vamos ser sinceros, a gente dá uma esquecidinha de Deus. Aí quando o calo aperta, a Joanete, né? A gente sente, aí a primeira coisa é lembrar.
porque está tudo bem. E Elias vai ter que ter a sensibilidade de entender que Deus tem um outro nível para a vida dele. Um outro nível. Um outro. Ô Elias, é o seguinte, agora eu quero que você se levante e que você vá até Sarepta. Lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Sabe o que eu acho tremendo? É assim. Elias, você está aqui no Querite. Eu quero, Elias, que você se levante e que você vá até Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para te sustentar. Aqui Deus falou: fica aí no Querite que eu escondi você, não foi? Mas agora Deus está dizendo: você vai ter que aparecer. Vai lá até Sarepta. Só que tem um detalhe aqui, tá? Para sair de Querite e ir até Sarepta, tem que passar por Samaria. E quem está em Samaria? Acabe querendo Elias. E agora? Quantos de nós iríamos? Quantos de nós estaremos encorajados? Porque quem mandou foi Deus. Mas no meio do caminho tem um Acabe lá. Não tem como ele ir até Sarepta sem passar por Samaria. Por que Deus não mandou eu ir para outro lugar? Vem para cá. Quantos de nós não seria assim? Por que Deus não mandou eu ir para outro lugar, meu? É porque o medo vai bater em ele assim ou não? Vai, ele é humano. Se Acabe me pegar, já era. Pô, Deus me escondeu todo esse tempo, mais de um ano aqui, agora me manda passar em Samaria agora. Quantas vezes a gente não entra em parafuso, irmão? Vamos lá. Pô, Deus fez até agora, Deus fez, me guardou, Deus me abençoou, mas agora, olha isso aí, olha como é que está, o que Deus está me pedindo, tem que passar. Se você quer viver o que Deus tem para a tua vida lá do outro lado, no novo nível, você tem que crer e acreditar também que o Deus que te guardou até agora ali, Ele vai te guardar na trajetória para a tua bênção. Pode sentar, Elias. Aplauda o Senhor pela vida de Elias. Hoje não é a dobradinha, eu e você? Para nós pregar assim, o que você acha? Não? Ô meu pastor. Ei, vem para mim, presta atenção. Quem está comigo, diga amém. A gente ia tremer sim ou não? Eu vou, mas vou com medo. Mas vai, porque Deus mandou. Eu vou, mas quantas as vezes a gente vai, porque a gente vai pela obediência, mas a perna treme, não importa, tremendo, com medo, se arrastando, com o olho fechado, ali, vai, versículo 8, então veio a palavra do Senhor dizendo, segue, levanta e vai a Sarepta que é de Sidom. O que Deus está mandando Elias fazer lá em Sarepta? Habita. Coloca o versículo 2. Versículo 2. Segue. Vai daqui e vai para o Oriente e esconde. Diga. Esconde. Habita. Dá para entender que tem diferença, sim ou não? Tem horas que Deus vai falar para você: fica escondidinho aqui. Mas você tem que ter a noção real que se Deus está te escondendo é passageiro, é temporário. Não, Deus não te chamou para ficar escondido o resto da vida. Só que agora Deus está dizendo: sai daqui, dá um passo de fé. Não, mas vai para glória, vai para Sarepta, porque aí lá você vai habitar. Não tem como.
Mas e, não, aquele que te escondeu até agora, você acha que ele vai deixar você morrer agora? Aquele que te guardou até agora, irmão, ei, eu não sei como é que você entrou aqui, mas aquele que te guardou até agora, você acha, minha irmã, que ele te guardou até agora? Você vai morrer? Não. O esconderijo é passageiro, é temporário mesmo. Agora que você vai para o lugar, de fato, que Deus tem para você habitar. Mas nessa trajetória né? Mas não tem uma molezinha, um caminho mais fácil? Não, vai pela fé. Quem te guardou até agora vai te guardar na caminhada. Quem te trouxe até aqui a esse momento, Deus te trouxe aqui até esse momento dessa noite, você acha que Ele não vai te guardar um pouco mais? Não, porque a gente é humano, a gente fica com medo, a gente dá passos com medo. Aí Deus está dizendo: caminha para o lugar da tua habitação, caminha para o lugar que eu tenho para você, e eu dou passos muitas vezes, passos de medo, eu dou passos em falsos muitas das vezes, porque eu não sei, eu estou titubeando, mas vai. Sabe, Elias vai chegar lá, eu dei ordem para uma viúva, a viúva está lá, eita, meu tempo já era. Esses relógios não são crentes, mas vamos lá, presta atenção. A viúva está lá, Elias vai chegar, vai identificar a viúva. Lembra? Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir água. Água seria, lembra de uma coisa, está uma seca danada, ele vai pedir algo difícil para ela, sim ou não? Sim, mas é algo que ela não faz, algo que ela tirou. Aquilo que eu recebo de graça, eu dou de graça. Se você está recebendo algo de graça, dá de graça. Então, quando falou de água, ela vai dar água. Agora, quando ela se vira para ir buscar água, ele vai dizer assim: eu quero um bolo também. Eita. Aí quando ele fala do bolo, aí o bicho pegou. Pô, não, eu só tenho um pouquinho aqui, um bocado. E essa viúva é crente, hein, irmão? Porque ela vai morrer, mas ela quer morrer de barriga cheia. Crente gosta de comer, né? Eu vou fazer um bocado, eu vou encher a barriga e vou morrer. Até para morrer ela quer morrer de barriga cheia. Crente mesmo, crente. Mas escute, fazer o bolo é a parte mais difícil para ela, porque aí demanda dela fazer, é algo que sai dela. Muitas vezes a gente faz a parte fácil, aquilo que eu recebo de graça, eu dou de graça. Só que tem coisas que Deus vai pedir para mim e para você, que demandam do seu esforço, do teu trabalho, e aí que Deus quer saber se você é de Deus ou não. É nessa hora. Me dá essa caixa, pega, tá aí. Eu quero que você fabrique uma, não, mas aí eu vou fazer para te dar. Sabe? Mas tem algo de sobrenatural aqui. Porque quando Elias está pedindo água para essa mulher, ele está pedindo algo porque ele sabe o que espiritualmente pode acontecer na vida dessa mulher. Jesus falou lá, Marcos 10, Marcos capítulo 10. Não, tudo bem. Espera aí, gente. Vou ajudar aqui, tá? Marcos capítulo 10, versículo 41. Chama ele também. Teve a minha vez. Estão querendo que eu chame pelo nome. E começaram a indignar-se contra Tiago e João. Coloque o versículo 42 para mim, deixa eu ver. Eu falei Marcos, é Mateus. Quem está no retro aí? Tem 3? Não é o Pedro, é o PH. Mateus, até eu estou perdido aqui já. Mateus 10, 41.
Espera aí, gente, ele está aprendendo, tá? Apareceu, glória. Vamos lá, escute, vem para mim, presta atenção, para não fugir do foco. Elias está pedindo o quê? Água para ela, sim ou não? Sim. Mas por que ele... Às vezes a gente vê as coisas na Bíblia e a gente não assimila por que isso está acontecendo. Mas olha só o que Jesus falou em Mateus 10:41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, segue aí, receberá galardão de justo. Vai, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, ei, vem para mim. O que Elias pediu? Eu quero um copo d'água. Dá um copo d'água. Então a gente muitas vezes não assimila as coisas. O que está acontecendo? Jesus assim, ó, quem dá um copo de água a um pequeno, não vai perder seu galardão. Ela está fazendo isso, o profeta identificou ela, quem ela é, ele profetizou, faz primeiro para mim, não vai faltar nada na tua vida. A profecia dele para a vida dela, ela vai fazer, vai obedecer. Eis a questão, quando você obedece à profecia. Eu vou profetizar hoje aqui na história da tua vida, e você precisa crer e acreditar. Ela foi lá, fez o bolo, levou o bolo para o profeta. O profeta disse o quê? Não vai faltar para você. E a Bíblia vai dizer que ela comeu por muitos dias. Não diz quantos dias, mas presta atenção, ela tinha só um pouquinho. Ela fez o bolo para o profeta. Quando voltou em casa, tinha a farinha e o azeite lá. Ela fez para ela. No outro dia, quem está alimentando o profeta? É ela, porque Deus disse que ela que ia alimentar, sim ou não? É. Ela vai lá na botija, aquele pouquinho, faz de novo. Quando ela volta, tem para fazer para ela. Ela vai aqui, no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Aquilo não acaba. O que ela está vivendo aqui é diferente daquela mulher que fechou a porta com os filhos e o azeite, sim ou não? Sim. Porque aqui é provisão e não prosperidade. Tem horas na história da tua vida que Deus vai prover você e não prosperar. Prosperar é uma outra história, no outro tempo você vai viver isso. Então você tem que entender quando você está na provisão e quando você está na prosperidade. É necessário que você entenda isso, porque tem horas da nossa vida que é a provisão. Você não vai morrer, porque Deus está provendo todo dia. Ela olhava para aquela botijinha e tinha que fazer o bolo para quem? Para o profeta, todo dia ela tem que alimentar ele, porque Deus disse que é ela que está alimentando. E talvez tentando com aquele pouquinho, vou dividir, só tem 2 colheres, uma colher para fazer aqui para o profeta, outra para mim. Mas aí quando no outro dia, tem lá, está lá. Ai, tem 10 quilos? Não, tem o tanto necessário. A questão é que muitas vezes a gente não entende se a gente está na provisão ou se a gente está na prosperidade, porque a gente só quer viver na prosperidade, e tem horas que você vai viver na provisão, e você tem que entender isso. E quando você estiver na provisão, glorifica a Deus, porque Deus não vai deixar você ficar sem nada. Você não vai, o que você não vai, você tem que entender que vivendo na prosperidade ou vivendo na provisão, você não vai perder o seu galardão. Eu estou na provisão, será que Deus é menos na minha vida? Será que Deus é menos de quem está na provisão do que quem está na prosperidade? Não, é que você está na provisão, está tudo certo.
Você não é menos de Deus. Aí vem alguém aqui, eu quero dar um testemunho. Eu fui lá na minha conta, no banco, e quando eu olhei, tinha lá um valor de 200 mil reais. Eu não sei de onde veio. Aí você, glória a Deus, mas você está na provisão, né? Eu queria só que aparecesse 50 reais na minha conta, mas não aparece, porque você está na provisão. Você está na provisão. Repara bem que todo dia tem e não está faltando nada. Você está na provisão. Eu tenho que ter sensibilidade e entender que etapa que é da minha vida. E quem está na provisão só ela? O profeta também. Cadê o pão e a carne todo dia? Hã? Cadê? Cadê o resort? Não. Ele também está. Porque não é porque você é profetiza, profetão, que você tem que viver na provisão. Né? Não. Tem horas que você vai viver na provisão. E tem horas que a prosperidade vai chegar. Agora entenda a etapa da sua vida. Entenda em que momento da história você está. Entenda. Uma coisa é certa: provisão ou prosperidade, você não vai morrer nesse lugar. Eu estou no lugar que Deus quer, estou na provisão. Glória. Eu estou no lugar que Deus quer, estou na prosperidade. Aleluia. Quantos estão entendendo isso nessa noite aqui? Faça a leitura do momento da tua história. Estou na provisão, vou glorificar. Nossa, estou na prosperidade, vou glorificar também. Porque o mais importante é que eu estou no lugar onde Deus quer. Escondido. Resort 5 estrelas, hein? Agora eu estou no lugar que Deus quer. Minha cabeça entre parafusos, sim ou não? Porque lá era escondido, passageiro. Tem horas que eu vou viver etapas passageiras da minha vida que eram melhores do que eu estou agora. E aí eu descubro que essa que eu estou agora, que é na provisão, e eu vivia numa prosperidade passageira, e agora eu estou no lugar que Deus quer, é a provisão. E aí eu quero voltar para os passageiros, mas Deus diz: não, bebê, fica aí. Essa provisão, ela vai virar prosperidade, mas fica aí. Fique de pé, eu quero orar com você. Deus está falando com vidas aqui, irmão. Como está? Como está? Come here, please. Como está? Sabe? Ei, escute. Eu quero profetizar na tua vida. Coloque aí a mão no teu coração, que eu quero profetizar. Escute, pode até não sobrar, mas não vai faltar. Você crê? Pode até não sobrar. Bispo, não está sobrando, sabe? Eu estou vendendo o almoço para comer a janta, mas não vai faltar. Não vai faltar. Você vai viver da provisão até que a prosperidade chegue na história da tua vida. Deus vai prover o necessário para a tua vida até que a prosperidade chegue. Haverá a provisão de Deus na tua história. Pode até não sobrar, mas não vai faltar. Senhor, eu quero declarar isso na história de homens e mulheres que estavam com medo da falta, da escassez. Mas, meu Deus, eu quero declarar nessa noite, como profeta nesse lugar, que não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Senhor, não vai faltar, até que a prosperidade chegue. Você vai viver da providência de Deus. Deus vai prover, vai prover, vai prover. Ai, mas está mínimo, está escasso. Deus sabe do que você precisa. Ei, irmão, Ele sabe do que você necessita. Ele sabe. Ele é Jeová Jirê, o Deus da providência, e Ele vai prover o necessário. Ei, escute,
Quando Deus mandou o maná era a providência, o maná era o necessário. E Deus falou assim: ó, colhe só para comer nesse dia, hein? Se pegar mais, vai apodrecer. E apodrecia. Porque você está vivendo a providência, é só o necessário. Ah, mas eu quero viver a prosperidade. Relaxa. Seja fiel no pouco. Tem gente que quando está vivendo a época da providência, ele não consegue ser fiel. Tem gente que quando está vivendo a época do necessário, ele não consegue expressar fidelidade com Deus. Agradeça pelo necessário. Ai, bispo, sabe, hoje é domingo, sabe, em casa, feijão e arroz, e tinha um ovo lá. Ai, só ovo, só salsicha. Eu já contei aqui que eu e a bispa ficamos 2 anos comendo salsicha. Salsicha, irmão, 2 anos. Por que era salsicha, bispo? Porque era o que dava para comprar. Eu comprava aqueles pacotão de salsicha, porque era um pacote daquele de 2,5 kg, aquele que o pessoal que vende lanche, cachorro quente compra. Eu já comprava um daquele logo, enorme, 2,5 kg, porque dava para o mês inteiro. E aí, no almoço, salsicha. Na janta, salsicha. A pastora pegava, era eu, ela e o Fernando. Ainda não tinha o Rafael. Ela pegava 3 salsichas e cozinhava. Aí cortava bem fininha assim, picava bem, que dava aquele volume. Aí colocava no prato. 2 anos comendo salsicha, porque não dava para comprar outra coisa. E eu reclamei da salsicha? Não. Ai, nunca mais quero ver salsicha, nada. Eu gosto, quando eu posso. Eu sei que nem é um alimento saudável, mas é. A Mirella adora salsicha. O tempo da providência foi o que Deus proveu para mim. Se Deus está provendo um ovo para você, agradeça. Se Deus está provendo feijão e arroz, agradeça. O feijão com farinha, glória, eu adoro, hein? Eu, quando era criança, feijão com farinha amassava na mão ainda. A avó gosta, hein? Fazer aquelas bolinhas. Sabe que era durante muito tempo, quando eu era criança, o que foi meu café? A sobra da janta. Não era pão, não, porque meu pai não tinha como comprar. Era a provisão. Alguém morreu? Não. Sabe por que muitas vezes Deus não coloca a gente no nível da prosperidade? Porque a gente é infiel no nível da providência e da provisão. A gente reclama. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando. Feche seus olhos.